A polícia do Rio de Janeiro confirma 18 mortos em operação no complexo do Alemão. 16 eram suspeitos de pertencer ao crime organizado. Uma moradora e um policial militar também morreram na ação. Repórter Vitor Hugo Salina. Os moradores do complexo do Alemão passaram o dia retirando corpos do conjunto de favelas, enquanto agentes de segurança seguiam fazendo ronda na região. Segundo a PM, entre os mortos estão Letícia Salles, de 50 anos, que morava no local, um policial militar e 16 suspeitos de pertencer ao crime organizado. A polícia do Rio divulgou um cartaz pedindo informações sobre os assassinos do cabo Bruno de Paula Costa. A operação tinha como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável por roubos de veículos, cargas e combustíveis na capital e na Baixada, além de tentar realizar roubos a agências bancárias no interior do estado. Cerca de 400 agentes participaram da ação, que contou com diversos veículos blindados e 4 aeronaves. Uma moradora que preferiu não se identificar contou que uma das vítimas estava saindo de casa para trabalhar. Independente que fosse um bandido. Tá errado, tem que ser preso, correto? O subsecretário operacional da Polícia Civil, Ronaldo Oliveira, disse que os criminosos reagiram. Eu preferia que eles não tivessem reagido e a gente tivesse prendido os 15 ou 14 que estariam aí postos da justiça. Infelizmente, eles escolheram a reação e a polícia, quer dizer, eles escolheram atingir os policiais e a polícia não vai deixar isso. O coronel Rogério Lobasso, subsecretário de Gestão Operacional da Polícia Militar do Rio, afirmou que as circunstâncias das mortes da moradora e do PM serão investigadas. Sobre a morte da dona Letícia, é bom esclarecer, a investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Homicídios e a Polícia Militar vai prestar toda a colaboração necessária para o esclarecimento do caso. Salientar também que o cabo de Paula deixou esposa e 2 filhos autistas. Na live semanal, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do cabo Bruno de Paula Costa. Tinha 38 anos, deixa viúva e 2 filhos portadores do espectro autista. A fotografia dele, até quando eu vi aqui, me emocionei, né? Porque meu colega paraquedista deve ter feito o curso enquanto serviu em alguma unidade da Brigada Paraquedista. E até no corrente ano, no próximo curso agora da Brigada, nós oferecemos para a Polícia Militar 20 vagas e algumas para o Corpo Bombeiro Militar, começa a fazer curso PQD lá. Então, nossos sentimentos à família, lamentamos o ocorrido. Bolsonaro relembrou a decisão do Supremo Tribunal Federal que restringiu as operações em favelas do Rio. É algo parecido quando a gente via filme de cowboy no passado, quando alguém cometia um crime nos Estados Unidos, né? E ele fugia. E quando chegava no México, a patrulha americana não podia entrar naquele estado e ele estava em paz lá no México. Aqui, a mesma coisa acontece no Rio de Janeiro. Nessas áreas, protegida por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e protegidos, quanto mais protegidos, melhores armados eles vão ficando, e quando entram em ação, o lado de cá, que é o lado da lei, por muitas vezes sofre baixas como aqui do prezado paraquedista, aqui o cabo de Paula. Para o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho, não é papel do STF definir se a polícia pode ou não fazer operação em uma localidade. Isso não é alçada de juiz nem de Supremo. Mas o fato, isso não é fator que prejudica tanto assim a segurança das comunidades. A polícia poderia perfeitamente entrar nessas favelas, não fazer operações, colocar uma estrutura permanente na Jacarezinha ou na Rocinha, ou colocar na Pedreira, ou colocar no Complexo do Alemão e ficar por lá, sem precisar fazer essas operações. Por que nós não vemos quase operações em São Paulo, Minas, Santa Catarina? É uma coisa tão do Rio de Janeiro
E já se verifica que simplesmente repetindo o mesmo remédio não vai curar essa doença. Bom, Roberto Mota, você acompanha muitos assuntos sobre segurança aí no Rio de Janeiro, não é mesmo? Se a polícia não entra nos morros para combater o crime, os bandidos dominam a cidade, o estado do Rio de Janeiro já. Quando entram, muitas das vezes, as operações acabam resultando em mortes, dentre elas as de civis. Como resolver esse dilema mortal? Adriana, a realidade está diante dos nossos olhos. A gente precisa ter a coragem de descrever o que está acontecendo diante dos nossos olhos. O que está acontecendo é uma hegemonia das facções criminosas no Brasil. Esse fenômeno não é só do Rio de Janeiro. Vamos lembrar, né, as invasões armadas em várias cidades do interior de São Paulo e de outros estados. Cidades que foram sequestradas por facções armadas, exércitos paramilitares. Isso aconteceu várias vezes, moradores amarrados em cima de carros, colocados em cima de carro que andava em alta velocidade. Esse fenômeno é muito mais visível no Rio de Janeiro. Só o município tem 1.440 favelas dominadas pelo narcotráfico. As operações nessas comunidades, as operações policiais estão suspensas desde junho de 2020. Aqui no Rio de Janeiro, você entrar numa rua errada é sentença de morte. Basta pesquisar aí na internet a quantidade de pessoas que foram assassinadas simplesmente porque entraram na rua errada. É contra isso que luta a Polícia Carioca. Não é mais uma questão de segurança pública, agora passou a ser uma questão de segurança nacional. Basta a gente olhar as imagens de ontem e, no entanto, a gente vê vozes que insistem em ignorar a realidade, insistem em dizer que o problema da violência, que é um termo errado, a gente encontra, o que a gente está encontrando aqui é crime organizado e já está chegando no nível de insurreição armada. A única forma de combater isso é combatendo a impunidade, que é a regra no Brasil. Todos esses criminosos envolvidos nessas ações já foram presos inúmeras vezes e foram soltos pela legislação do Brasil e pelo ativismo judicial. Essa é a única forma de salvar vidas. Bom, Amanda Klein, é uma discussão eterna, mas, de novo, tivemos uma operação no Rio de Janeiro. De que forma é possível discutir tudo isso? Olha, Thiago, eu estava fazendo exercício enquanto o Mota falava de olhar para as imagens e eu fiquei imaginando que se a gente não tivesse nenhum tipo de legenda, nenhum tipo de GC, a gente não soubesse onde aconteciam essas cenas, a gente poderia facilmente dizer que elas são cenas de guerra, de qualquer conflito armado em qualquer parte do mundo que esteja em guerra, é uma zona de guerra. Porque o que você vê aí são traficantes armados de um lado, a polícia armada de outro e a população civil desarmada. E muitas vezes essa população, que é uma população honesta, trabalhadora, que sai todos os dias, pega um ônibus, passa horas no trânsito para chegar ao local de trabalho, carregando corpos, né, muitos com uma bandeira branca, um pano branco acenando em sinal de paz. Então são os moradores dessas favelas carregando corpos, provavelmente de pessoas que eles conhecem, colocando em camburões. É a ausência completa do Estado. É um Estado que só entra nessas zonas conflagradas quando lhe interessa e muitas vezes da pior maneira possível. Entre os 18 mortos de ontem, aliás, entre as 4 operações mais letais da história, 3 aconteceram nos últimos meses, em pouco mais de um ano no Rio de Janeiro. Essa de ontem no Alemão deixou 18 mortos. Quando eu acordei, havia 4 mortos, depois aumentou para 5. À noite eram 18. De repente, assim, são cenas de horror, são cenas de guerra. Entre esses mortos estavam o cabo Bruno de Paula, que o presidente Bolsonaro lembrou, né? Quer dizer, uma pessoa casada com 2 filhos autistas, uma coisa tenebrosa, e de outro lado uma moradora que também não tinha nada a ver com isso, estava passando por ali dentro de um carro, a Letícia Salles, segundo o testemunho de seu namorado, foi alvejada por policiais, apesar do carro ter parado num sinal de trânsito e não oferecer qualquer risco. Então, essas são as vítimas completamente inocentes dessa guerra. E eu não consigo imaginar que isso possa ser uma operação de inteligência, porque esse armamento pesado, e ontem a gente acompanhou cenas também de helicópteros da polícia, da PM, alvejados por disparos aí de uma bateria antiaérea. Eu não consigo imaginar como é que isso entra no Morro Carioca.
porque isso entra por um porto ou entra pela fronteira. Então, será que essas operações de inteligência não devem se concentrar justamente aí, impedir que esse armamento pesado chegue às favelas, às comunidades do Rio de Janeiro, pelo porto ou por essas fronteiras porosas do Brasil, pela lavagem de dinheiro que certamente acontece com esses traficantes que movimentam milhões de reais? É claro que o crime tem que ser combatido de uma forma dura, mas não a ponto de penalizar tanto a população. E a gente tem que questionar, sim, se entre 4 das operações mais letais da história, 3 aconteceram nos últimos 14 meses. Algo está muito errado em tudo isso. E dessas, além do Cabo e da Letícia Salles que morreram, tem outros 16 criminosos e 3 desses, é lógico, é como a moradora disse aí, não existe pena de morte no Brasil, então, obviamente, numa situação ideal, ninguém tinha que ter morrido, tinha que ter sido preso, mas entre esses 16 mortos, 3 não tinham sequer passagem pela polícia, não tinham anotação criminal. Então, é bom a gente começar a questionar todos esses métodos, porque isso acontecer, a população passar por esse tipo de dor e desespero, as imagens das cenas que a gente viu ontem correndo nas redes sociais e nas televisões, olha, isso é algo chocante. Eu fico triste, eu não moro no Rio, mas eu sou carioca, nasci no Rio, tenho família no Rio, eu fico muito triste de ver isso. Olha, eu achei o comentário da Amanda excelente. Ela levantou alguns pontos aqui muito importantes. Primeiro, a Amanda falou, está escrito no vídeo, está gravado no vídeo, a população desarmada. Exatamente isso, Amanda. Quando você entra numa favela, você tem os traficantes fortemente armados e a população desarmada. É refém dessa turma. Segundo ponto que a Amanda levantou, muito importante, a ausência do Estado. É isso mesmo, Amanda. A ADPF 635 de junho de 2020, ela oficializou a ausência do Estado nessas comunidades. Essa DPF suspendeu as operações policiais nas favelas enquanto durasse a pandemia e depois foi estendida indefinidamente. Você tirou a polícia é o único braço do Estado que consegue chegar lá. Você está certíssima. A DPF tirou o Estado de lá. A terceiro, olha, em relação à bandeira da paz, as bandeiras brancas ali nos corpos, eu sugiro uma visita a uma favela sem as câmeras de TV, sem ter jornalista, como eu já fiz algumas vezes. Vá a uma favela quando não tem imprensa e converse com o morador baixinho, conheça a experiência dele diária de viver em um local dominado pelo narcotráfico. Não há lugar para bandeira de paz nesse ambiente. Outro ponto excepcional que a Amanda fez aqui, também está gravado no vídeo. A maioria das armas que chega na mão desses traficantes, ou todas, pode-se dizer assim, vem do contrabando. A Amanda está certíssima. Essas armas não têm nada a ver com as armas que estão na mão do cidadão de bem. Vocês vão lembrar que a gente já teve essa discussão várias vezes aqui, né? Então, eu fico feliz que a Amanda entendeu o problema que a gente enfrenta. Essas armas realmente vêm do contrabando, esses fuzis, essas granadas. Esse contrabando tem que ser combatido, mas também as penas para o bandido que é preso com fuzil, com granada, tem que ser elevadas muito. Essas penas hoje no Brasil são ridículas. Por último, a Amanda, mais 2 pontos. A Amanda fala sobre as operações mais letais nos últimos 14 meses. Certíssima. Por quê? Por que isso está acontecendo nesses últimos meses? A DPF 635 de junho de 2020, ela permitiu que os bandidos, que os criminosos, os traficantes, acumulassem um enorme arsenal. E isso aumentou em muito a letalidade toda vez que a polícia tem que fazer uma operação. Por último, a única correção que eu vou fazer a Amanda nessa fala. Ela diz que não existe pena de morte no Brasil. Existe sim. A pena de morte só não vale para o criminoso. Mas se você estiver parado num assalto, num sinal com a sua família, um bandido resolver assaltar para tomar o seu celular, ele dá um tiro na sua cabeça sem a menor piedade. Há uns 3 ou 4 anos atrás, um casal de policiais de Santa Catarina estava em férias no Rio Grande do Norte, para vocês verem, nada a ver com o Rio de Janeiro. Eles estavam no restaurante, foram identificados durante um assalto por bandidos. Quando os bandidos descobriram que se tratavam de policiais, mandaram que os 2 se ajoelhassem e deram um tiro na cabeça de cada um. No Brasil, existe pena de morte, sim. Ela só não vale para o bandido. 30 segundos, Mota,
Não, rapidamente, mais um motivo, acho que você confundiu os dois temas, quando eu falo que a população civil desarmada na favela, eu não estou defendendo o armamento de ninguém, tá? Muito menos, seja em comunidade ou não. Outra coisa, mais um motivo para não armar a população, esse exemplo que você deu dos policiais, a arma não é instrumento muito mais de ataque do que de defesa. Quando os bandidos descobrem que seja policial, qualquer um da população esteja armado, normalmente essas pessoas são executadas, o que é péssimo. E essa coisa de ficar atribuindo a escalada da violência no Rio à DPF também não guarda sentido na realidade. O próprio Coronel Vicente deu aí na entrevista ao jornal ontem à noite na Jovem Pan esse exemplo, disse que não mudou tanto assim. Por quê? Porque essas operações continuam acontecendo com bastante frequência nos morros cariocas. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi apenas exigir que essas ações sejam informadas e justificadas ao Ministério Público. Não quer dizer que elas tenham diminuído, elas diminuíram nos primeiros 3 meses, logo após o Fachin ter baixado essa ordem, o Supremo ter baixado essa ordem, e as mortes diminuíram quando isso aconteceu. Depois as operações voltaram a acontecer com muito mais frequência. Se a gente olhar aqui nos registros, deve acontecer quase uma por dia e muitas vezes terminam em mortes, terminam de forma grave, como aconteceu aí. Então, isso não tem nada a ver, atribuir escalada da violência ou armas nos morros cariocas à DPF do Supremo Tribunal Federal, simplesmente não é verdade. E 2, isso não tem nada a ver com armar a população como instrumento de defesa ou política de segurança pública. Isso também seria temerário.